Carlos Eduardo, o vibrante. O vibrante. Torcida pernambucana, amigos da Transamérica, um grande abraço, boa noite. A partir de agora nós estamos abrindo o nosso Papo de Craque. Estamos aqui na Palermo, restaurante e pizzaria, na Rua da Hora, no número 70, 8 da noite, mais 7 minutos aqui no Recife. Nós estamos abrindo, iniciando o nosso programa desta segunda, aqui na Transamérica, nos 92,7 FM. Iniciando, abrindo uma semana recheada de jogos, né, o que vamos ter, né, de partidas envolvendo as equipes pernambucanas. Nossa Senhora, amanhã tem Santa e Oeste e tem também CRB e Náutico. Por sinal, amanhã, como o jogo do Santa é às 7h30, nós vamos ter o bola rolando, né, o bola na rede das 5 às 6, das 5 às 6 da tarde, excepcionalmente, bola na rede das 5 às 6. Das 18 às 19, Voz do Brasil. A partir das 19, aí já teremos direto do Arruda, né, tudo de Santa Cruz e Oeste, porque o jogo é 7h30. Então, com essa da Voz do Brasil, né, com o horário de verão, temos essa flexibilidade. Então, mais cedo o bola na rede e a partir das 7 já direto do Arruda com Santa e Oeste e depois CRB e Náutico. Aí na quinta, Esporte Santos, Ilha do Retiro, a partir das 8, a gente também transmite. Sexta-feira, aí vai ter o jogo do Náutico em Caruaru, Náutico enfrentando o ABC. Sábado, Brasil de Pelotas e Santa. E no domingo, para fechar a semana, Atlético Paranaense enfrentando o Sport em Curitiba. E aí a Transamérica vai estar transmitindo todos esses jogos, quer dizer, essa semana de hoje até domingo, só na quarta-feira que você vai ter um respiro, né? Mas o restante toda a semana com jogos do Campeonato Brasileiro nas séries A e B. Daqui a pouco a gente vai ter a chegada aqui na Palermo de Vanderlei Luxemburgo, né? Teremos aí um bate-papo com o técnico do esporte. Eu já estou aqui com o Marola Guedes, Rafael Cabral também conosco aqui. E na segunda hora do programa nós vamos ter o Albertino dos Anjos, que é candidato da oposição para as eleições do Santa no final do ano. E a gente vai também bater um papo esclarecedor com o Albertino, né? Na parte final, Rafa, quem é que a gente vai ter? Depois o Albertino. Carlos, a nossa produção preparou um material com o Tinga, ex-volantes, né? Jogou Internacional, o Grêmio, hoje é gerente de futebol do Cruzeiro. Vai contar um pouco da história de vida dele, de superação também, né? Veio de uma família muito humilde, teve um caso de racismo que mexeu com a vida do Tinga enquanto ele era ainda jogador de futebol. Ele vai falar como ele superou essa situação e como ele vive a vida dele hoje diante desse fato que aconteceu também. Ok, bacana. Tinga, né? Lembram, claro, né? Todos lembram, meio campista, né? Que jogou bem, jogou bola, né? Principalmente no Grêmio, né? Ele teve uma passagem muito interessante. Está sendo disputado aí por alguns times, né, Carlos? É o Palmeiras mesmo, que é logo a dobradinha, que é o Tinga e que é o Mano Menezes. E não duvido o Palmeiras não, né, Marola? Dinheiro os caras têm lá pra tirar, né? Só tem. E por isso, Marola, que eu queria dar boa noite para você e a gente falar um pouco do Náutico, né? Porque já vamos falar do esporte com o Vanderlei, vamos falar do Santa também com o Albertino. E aí, eu queria abrir né, pra gente falar um pouco sobre o Náutico. Restam 9 rodadas apenas. E o adversário de amanhã é o CRB. Tá mais ou menos ainda na mira, né? O CRB daqueles clubes que estão lutando contra o rebaixamento. O que eu queria saber de você inicialmente é o seguinte: que forma o Náutico deve jogar amanhã? O Náutico tem que ser um time precavido ou o Náutico tem que ser mais um time atrevido para jogar contra o CRB, Marola? Boa noite. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Rafa. Boa noite aos amigos da Transamérica. Caso não existe muita alternativa para o Náutico, não, né? O Náutico talvez tenha que entrar como franco atirador. Mas hoje eu diria que a premissa básica mais interessante para o Náutico é esperar o time do CRB. Eu não me arriscaria. Eu faria uma marcação dentro do meu próprio campo de jogo, tentaria deixar a equipe do CRB ter a posse de bola e tentaria jogar dentro daquele conceito que está virando jargão no futebol por uma bola. Tentar ir no contra-ataque com velocidade, usar o Dico principalmente, né, para puxar esse contra-ataque e marcar muito, não permitir que dentro do meu campo de jogo a equipe do CRB possa jogar, até o meio eu dou posse, chegou no meu campo de jogo aí não, aí eu tenho que dobrar sempre a marcação, eu tenho que correr mais, eu tenho que marcar mais, porque como você colocou, a equipe do CRB precisa vencer.
né, até para se distanciar, e essa tem sido a retórica dos jogadores da comissão técnica, né, do Mazzola, que está de volta, dizendo inclusive que agora tem um outro nível de competição até o final, né, e dentro disso, nessa retórica dele, há uma preocupação, porque o time tem 36 pontos e é o 13º colocado, né, tem uma distância de 10 pontos em relação ao Náutico. Né? Então, veja, o time que tem 10 pontos em relação ao Náutico está preocupado, e tem que estar, né? Porque é um campeonato que não está definido ainda quem já caiu. Então, como a queda de um e do outro ainda é possível, muito embora a gente entenda que o Náutico é um seríssimo candidato ao rebaixamento, mas há o fio de esperanças que o Roberto Fernandes e o time do Náutico acabou renovando no último jogo com a vitória diante do Guarani. Então termina dando uma condição diferenciada para esse jogo, no sentido de que entre tentar matar e morrer é melhor ter precaução. Não iria aberto, não iria com a obrigação de vencer esse jogo, não. Se o Náutico conseguisse um empate, eu me daria por satisfeito, muito embora isso seria ruim em relação à tabela, mas seria bom em relação ao quadro motivacional, a você entender que você tem ainda uma condição de, no jogo dentro de casa, você vencer novamente, né? E no outro adversário você tentar conseguir o resultado. Não vejo muita diferença também técnica da equipe do CRB em relação ao Náutico. Acho que é um time de nível fraco também, né? Tem alguns desfalques aí, o Chico não joga, o Tony não joga. Chico faz falta, hein? Faz falta. O Mazzola vai ter dificuldade para armar o time dele, e dentro desse contexto, acho que o Náutico deveria se precaver mais, segura um pouco mais, né, tenta entender de que maneira vem o time do CRB para poder ser reativo, né, mas com essa questão de jogar por uma bola. Eu acho que seria por aí. Muito bem, gente. Nós estamos aqui já visualizando o Alexandre Arditi, né, que é o assessor de imprensa do esporte, né, e o Vanderlei Luxemburgo está chegando agora aqui na Palermo Restaurante e Pizzaria, 8 horas e 14 minutos, né, para que a gente possa abrir nosso programa, abraçar aqui o Arditi, né, que está chegando, né, e gentilmente trazendo também o técnico Vanderlei Luxemburgo para participar aqui, né, do nosso Papo de Craque direto da Palermo, né. A gente já cumprimenta aqui o Vanderlei, né, para que ele possa participar e que a gente possa dar o boa noite, né, para o treinador do esporte, né, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, né, que a gente está tendo o prazer de receber hoje aqui, né, no nosso Papo de Craque aqui no programa. Luxemburgo, prazer em conversar contigo, né, eu queria saber se já conhece bem aqui a cidade, de repente se se soltar aqui no centro do Recife, você chega onde você está morando, você se vira bem já aqui na cidade? Não, boa noite. Realmente, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Com o ex eu vou para qualquer canto, boto do ex, ele me leva, mas de vez em quando me deixa num caminho meio atravessado, mas já conheço bastante, já não preciso mais do ex para ir para o treinamento, mexer aqui no centro da cidade para alguns lugares aqui, já conheço bastante, é porque a gente está saindo toda hora, né? Então já dá para mim, para eu poder sair para lá e para cá sem necessidade do ex. Luxemburgo, com a estrutura, foi a primeira vez que você veio treinar uma equipe, né, aqui no nosso estado, aqui na região. Então, com os amigos que certamente você tem, com companheiros de profissão, treinadores também, qual seria a impressão que você passa para eles, né, em uma conversa, via telefone ou pessoalmente, do que você encontrou de estrutura aqui no Nordeste, claro, né, no clube que você treina no esporte? Eu tenho divulgado isso até a nível nacional, né? Porque as pessoas não conhecem, né, e acham que a estrutura, de repente, é uma estrutura canhada. O esporte hoje não deve nada à estrutura que eu conheço de futebol, pelo Brasil afora, do Sul-Sudeste principalmente, algumas que até eu mesmo construí. Além do esporte ter uma estrutura física boa, o pessoal de trabalho também é excelente. São profissionais de altíssimo nível. Eu achei que ia encontrar meio que o pessoal com muito tempo de casa, já que encontra-se uma prefeitura meio falida, né? Pessoal que já está acomodado no emprego, não, eles são totalmente ativos e preocupados em aperfeiçoar a todo momento e participam bastante do trabalho. Eu estou muito satisfeito e tenho passado, não só em entrevista, mas também para os colegas de profissão, que o esporte hoje, pelo aquilo que eu conheço aqui, não deve nada a ninguém para
para um trabalho de excelência. Pode fazer um trabalho de excelência sem problema nenhum. De alto nível mesmo, sem problema nenhum. Bom, Marola Guedes, que é nosso comentarista também, né? Está comigo fazendo o programa hoje, Marola, pois não? Vanderlei, eu queria ouvir de você o seguinte, uma das coisas que acabou gerando muita discussão, e isso é exemplo do que aconteceu com você, acabou também me irritando talvez pelos meus cabelos brancos, né? Mas essa questão de questionamentos com relação ao teu lado profissional está ultrapassado, e aí, de pronto, sem ser seu advogado, advoguei em causa de que não tinha absolutamente nada a ver, até porque se confunde muito a questão da experiência com a idade, né? Uma coisa você pode ter 10 anos de carreira e ter muita experiência, você pode ter 40 anos de carreira e você pode ter a vivência, a experiência pode não ser contada exatamente por aquilo que você viveu, depende do tamanho daquilo que você tenha vivenciado. Você tem uma carreira que dispensa qualquer observação, mas a minha pergunta é muito em cima de, com a tua idade, com tudo que você já ganhou, com tudo que você já conquistou, que tesão é essa de continuar trabalhando no futebol? Um abraço, prazer falar com você. Futebol está no meu DNA, eu nasci dentro do futebol, então você não consegue se afastar do futebol. Tá? Uma semana para mim que era quanto eu tinha de férias por ano, por temporada, a gente realmente só tem uma semana de férias por ano, quando é uma semana já está querendo voltar de novo para a ativa, porque é o que eu gosto de fazer. O problema no Brasil é cultural. As pessoas ou têm inveja ou não aceitam o sucesso de outras pessoas e começam a criar rótulos pejorativos. E quando você fala a palavra ultrapassado, é muito pesado, porque só fica ultrapassado o técnico, o jornalista não fica, o advogado não fica, o médico não fica, só o técnico. Então isso é muito pesado. Um médico com a minha idade, o cara adquire muito mais experiência, o cara fica mais sábio, o cara toma decisões mais importantes e não está ultrapassado. Um advogado com a minha idade, o cara já teve tantas tribunas que o cara torna um cara excelente, já sabe até o que vai acontecer. Então ele não é ultrapassado. O jornalista que escrevia, tá certo, que é formador de opinião, ele fica mais sábio na escrita dele. Só o técnico está ultrapassado. Isso é um pouco de inveja e a cultura do Brasil. Eu acho um absurdo muito grande, eu acho que é uma falta de responsabilidade, é uma falta de reconhecimento da capacidade do cidadão. A minha história eu não preciso ficar provando para ninguém que se eu estou ultrapassado ou não, até porque quando eu falo isso, se você pegar tudo que tem de moderno no futebol hoje, você pegar a minha história, você vai ver que eu comecei. Se você pegar a Rede Globo, que eu falo com propriedade, isso não tem nenhum problema de falar, ela hoje mostra um quadro imantado com os botões animados, como se fosse uma novidade, uma tecnologia moderna. Em 1993 fizeram matéria comigo, a própria Rede Globo, quando eu criei o primeiro programa computadorizado de parte tática de futebol. Mas se eu fiz em 93 e estão colocando agora como uma novidade, quem é que está ultrapassado? Então essa discussão, eu falo com eles querem rotular as pessoas, e o jornalista, como foi aquele do programa do Galvão lá, o Bodão, Marco Antônio, ele faz ali um personagem, para mostrar que ele vai fazer sempre a pergunta mais difícil, a pergunta de resposta, e esquece que naquele momento ali, não é só questão do jornalista ou do entrevistado, do entrevistador do entrevistado, é do ser humano. A ofensa que ele faz de chamar um profissional de ultrapassado não é só o profissional, é o ser humano também. E ele não tem o mínimo respeito, discernimento disso, ele acha tudo muito natural. Então eu não tenho nenhum problema com respeito a isso, vivo muito bem com isso aí. Sou totalmente atualizado, as pessoas que trabalham comigo lá, sou totalmente atualizado, procuro estar atento a tudo, até porque eu não vejo muita novidade do que estão aí. O moderno para o futebol hoje, né, nós já temos cabelo branco, né, você tem muito mais do que eu, mas muito mais novo, mas muito... Mas eu estava dizendo a Carlinhos, isso que falaram de Luxemburgo, se ele tivesse a cor dos meus cabelos, ele estava mais lascado ainda, né? Porque assim, é uma coisa que me chateou, porque eu penso que nem você. Eu penso exatamente igual. Eu acho que é uma falta de respeito, antes de qualquer outra coisa, e aí não vou nem para o campo profissional, vou para o campo pessoal. É isso. Acho que você tem que respeitar. Esse tipo de colocação, esse tipo de indagação, é desnecessário. É desnecessário, não acrescenta em nada. Absolutamente é uma das nada. coisas que a gente discute muito, quanto
futebol está ficando chato. E às vezes, nós que estamos aqui com o microfone, e a gente tem uma câmera para a gente estar fazendo entrevista, às vezes, né, de maneira irresponsável ou maldosa, né, termina levando para deixar o futebol mais chato ainda. Porque às vezes você reclama com razão, e eu vou meio na contramão de algumas coisas. Outro dia, da expulsão do Diego Souza com relação ao árbitro lá, aí eu falei, cara, em qualquer pelada, você, quando tem uma falta que é marcada que você não aceita, você xinga o cara, entendeu? É da cultura nossa, mas aqui você tem que se dirigir ao cara, Vossa Excelência, posso dizer alguma coisa? Por isso que você já viu a coluna que eu escrevi no meu Face, que eu falo que o Sandro, ele é prepotente e arrogante, porque ele não entende que ali é um jogo de futebol e que a atuação dele tem muito a ver com o que ele vai trazer de prejuízo ou não para uma equipe, mas ele quer ser o dono do espetáculo, quer ser o protagonista, quando os protagonistas não é ele, são os jogadores. Eles têm que entender dessa forma. Então, quando ele faz aquilo ali, ele não entendeu que a falta que o Diego sofreu antes, se ele tivesse dado a falta, no mínimo não teria tido nenhum problema. E quando o Diego fala o palavrão, não fala para ele, solta o palavrão pro ar, como qualquer um soltaria, como nós já soltamos diversas, eu profissionalmente, você amadoristicamente já deve ter soltado. Então, foi uma falta de coerência, de equilíbrio, uma prepotência desnecessária. E os jogos dele são dessa forma. Você vai ver que sempre os jogos que o Sandro Meirahit apita, ele acha que ele é mais dono do espetáculo do que o próprio espetáculo. Está equivocado. Ele é um participante, ele é uma pessoa importante, desde que não interfira dentro do jogo, beneficiando A, B ou C, por uma coisa pessoal dele. E não entendendo como é que é o jogo de futebol. O jogo de futebol não é uma igreja, não é um teatro em que você pede por favor. O palavrão está inserido dentro do contexto do futebol. Não se existe futebol sem palavrão. Não existe, nunca vi isso. Isso é bem preemente, por exemplo, do comportamento do próprio torcedor. Independentemente da profissão do cara, ele vai lá, ele xinga até a quinta geração. De repente o cara está dizendo assim, cara, esse cara ele é juiz, ele é promotor, ele é desembargador, ele é médico, ele é pai. Mas me xinga de burro. Então, assim, é aquela coisa de você estar extrapolando e que nós temos uma linha de raciocínio igual, que quando você está trabalhando na sua linha técnica, né, na sua linha de trabalho, a gente entende que o torcedor ele tem um direito limitado. Ele tem que respeitar sempre quem está trabalhando. Porque você não está ali para fazer graça para ninguém, você está ali para trabalhar. Né? Você é a comissão técnica. Você trocou, olha só, no dia eu fui muito questionado no jogo contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo que eu tirei o Anselmo? O Anselmo estava sendo o melhor jogador da equipe. E aí eu fui muito questionado, sem parar para pensar o porquê, com toda a capacidade que eu tenho, com toda a minha história, com todo o meu conhecimento de futebol, por que o Luxemburgo fez aquilo? Porque só se eu fosse um louco tirar o melhor jogador que está jogando da equipe, eu tirar o cara porque eu sou um louco. Não, porque você tem que analisar uma série de situações para você fazer uma substituição. O que você tem para frente, se você vai fazer mais alguma, qual a capacidade física do jogador para aguentar até o final do jogo, qual a mudança do plano, qual a mudança que você vai ter tática. Então, quando você está ali, você está pensando na opção de coisas. Cara, não, porque... Mas não é que a tua opinião, ela prevalece para você. O que você gostaria de fazer é um direito seu como comentarista. Nós temos que analisar o que eu estou fazendo ali e o porquê eu estou fazendo ali. E você está pensando o jogo, eu estou fazendo a leitura. É isso, então o que você pensa é respeitado, você tem que pensar. Mas você não pode querer que o seu pensamento sobreponha ao meu. Porque você tem que analisar o que o meu está naquele momento aqui. Eu sou profissional. Você pode dizer, o Luxemburgo pensou nisso aqui para tomar essa decisão. Legal, eu achei que ele de repente é um direito. Agora, porque eu não fiz aquilo que você queria, tá certo? Que o Anselmo continuasse. Aí já é uma ingerência, né? É uma ingerência praticamente direta. Luxemburgo, em cima desse tema que Marola falou aqui do xingamento, da questão comportamental, até mais do torcedor. Você já foi treinador no futebol espanhol e uma das maiores equipes do mundo. A questão torcedor lá se assemelha ao comportamento do torcedor? Não é? Nada a ver. Eu nunca fui desrespeitado na Espanha, na Europa, né? E por incrível que pareça, lá eles chamam o treinador de mister e você vai do Real Madrid ao Barcelona, quando você chega lá do Barcelona para assistir um jogo do Barcelona, para você analisar, eles te botam na tribuna de ônibus e te recebem para você poder ver e é respeitado dando autógrafo. Eu nunca paguei, não é o caso, né, que eu achava
achava meio estranho, porque eu sou brasileiro, eu nunca paguei uma conta no restaurante pelo respeito que eles tinham com o profissional lá. É outro nível de pensamento com os profissionais, é um negócio um pouco diferente. Não existe o achincalhar o treinador ou o jogador. Existe sim, quando eles têm um movimento contrário, sem ofensa, eles tiram o lenço branco e como se fosse um manifesto contra alguma situação, mas nada ofensivo com palavrões, com nada disso aí não. Eles Por que a gente não consegue essa evolução em termos de Brasil? Sabe o que acontece? É cultural. Nós, até tive uma discussão disso aí sobre idioma. Eu falo inglês, mas a fluência você não fala fluente porque você não pratica. Se eu ficar 3 meses na Inglaterra, vou voltar a falar o inglês fluente porque eu vou praticar todos os dias. Então eu falo inglês, eu falo espanhol, então arranho um pouquinho de árabe, você vai errando ali. Aí eu fui no programa, mesmo programa com o Cléber Machado, lá e falou assim, mas você não fala inglês? Eu falo inglês, mas não falo fluente. E como se fosse, eu falei, peraí, deixa eu explicar para você. O nosso problema não é a questão de eu falar inglês. O brasileiro só fala um idioma que é o português, porque nós não aprendemos no colégio outro idioma. Só quem tem condição financeira que aprende outro idioma no Brasil. Fora isso, você não aprende. E nós estamos um país que 97, 98% é pobre e é uma minoria que... Na verdade, tem dificuldade de aprender até o português, né? Então, até o português. Então, como é que você quer que esse país tenha, se o país não te oferece essa condição? Nós somos brasileiros. Nós não somos, nascemos na Europa de olhos verdes, não, nós somos brasileiros, tá certo? Onde a maioria é tudo pobre, cara. Se você pegar a minha origem, a origem da maioria, ainda mais a minha profissão de jogador de futebol, nós vivemos uma família muito pobre e agradecemos a Deus de nascer com o dom de jogar futebol e eu ainda consegui seguir na carreira de técnico. E consegui, mesmo com a dificuldade de me formar, estudei, me formei, porque eu aproveitei o meu tempo de jogador de futebol, que eu ganhei dinheiro, então continuei estudando, me formando, me preparando para pós-jogador de futebol, que eu tinha que continuar a minha vida, casado, sou casado há 45 anos, casei com 20 anos, então quer dizer, você tem que construir isso aí, mas é o nosso país, ele não oferece ao cidadão e nós não podemos tirar o futebol do cidadão, nós somos cidadãos brasileiros. Nós não podemos tirar essa informação que é imprecisa, como se tratar o jogador de futebol como se fosse totalmente diferente. Não é. Ele é um cidadão brasileiro. Você sofreu influência na condução da tua carreira enquanto jogador e depois como treinador? Até você já está, digamos assim, até você no pós-Bragantino, você sofreu influência direta com algum empresário? Cuidava da tua carreira? Não, você sempre se preparou, sempre buscou? Sempre cuidei da minha carreira. A figura do empresário hoje ajuda, atrapalha? Hoje eles mandam. Aí existe uma série de coisas, porque é uma discussão minha interior e em benefício do futebol. O empresário, ele não está errado, ele está no meio, qualquer segmento tem empresário, você vai, o cara é intermediário em imóveis, é intermediário em carro, é intermediário em tudo, não tem nenhum problema. Só que eles estão tomando conta do futebol de uma maneira equivocada. Aí eu tenho um questionamento disso aí, por exemplo. O jogador de futebol hoje, tá certo? Pertence ao empresário, antigamente pertencia ao clube. Essa relação, ela está totalmente equivocada. Por exemplo, eu tinha, há uns anos atrás, eu, Tele Santana, que é mais velho, Zagallo, Evaristo, o pessoal mais da antiga, eu sou um pouquinho mais novo do que ele, um pouquinho não, uma geração mais nova do que eles, e confrontei muito com eles, e nós éramos praticamente a sequência da família do jogador. O jogador ia muito no técnico. Quantas vezes nós aconselhamos a um Macedo da vida, a um Mille da vida, Tele Santana, eu no Santos, eu no Palmeiras, olha aqui, investe pra cá, pô, chegava com um carro novo, joga, vende esse carro aqui, vai comprar uma casa pra tua mãe, vai comprar isso aqui. Então, hoje, esquece a figura do técnico, os jogadores têm um empresário que não cuidam dele como jogador, como cidadão, cuidam dele como um negócio, é uma matéria-prima. Ele só aparece no sinal seguinte, na hora que for vender o jogador, o empresário vem aqui, eu quero tanto. Peraí, mas o que você fez? Você tomou porrada, você jogou bola, você tomou chuva, você se quebrou? Quem foi? Foi o jogador de futebol. Então, essa figura ela está perniciosa, não tem, perniciosa não tem muito forte, ela está trazendo um prejuízo ao futebol na relação com o jogador. Os jogadores se sentem hoje muito confortáveis, muito protegidos. Muito tranquilo, por exemplo, se o esporte hoje, nós estamos numa situação desconfortável, né? Estamos ali brigando ali, estamos numa realidade que aconteceu para nós.
Como é que seria o esporte numa segunda divisão? Como é que seria esse comportamento? O empresário pega o seu jogador, fala que não importa isso aqui, vamos levar você para outro lugar. E o esporte, onde é que fica? Onde é que entra o teu comprometimento com o clube que paga o teu salário? Então essa coisa está muito complicada. É uma relação que eu venho notando que ela cada vez mais vai empobrecendo o futebol, tá certo? E trazendo cada vez mais área de conflito e que não vejo assim uma solução de momento. Há intromissões, há intromissões em termos de tentativa de que o atleta esteja jogando, que tem que jogar. Comigo não, que eu dou uma peitada no peito, dou logo meu 44 no peito de um, mas quantas vezes tem? Isso aí está promíscuo dentro do futebol. Eles ligam para a imprensa, o assessor de imprensa liga para a imprensa, você tira o jogador do time, ele pega, liga para a imprensa, poxa, Luxemburgo, uma situação interna, que você tem uma discussão interna de trabalho normal, o jogador pega, liga para o assessoria, pô, o Luxemburgo bateu na gente pesada aqui, o Manel, o Pedro Joaquim, aí liga para o cara da imprensa e fala assim, olha, pô, fulano aqui, ó, deu merda, deu confusão aqui no esporte, aqui o Luxemburgo fez isso, e aí, cara? Você sabe o que eu estou falando? Isso não é uma coisa, uma novidade, entendeu? Uma coisa que está aí, dentro do nosso trabalho aí. Agora, só desculpa, os empresários não estão errados. Abrir uma lacuna para que eles chegassem e tem bons empresários e maus empresários, como tem bons técnicos e maus técnicos, entendeu? Então tem coisa boa dentro do mercado também de futebol, que ajuda bastante o futebol, entendeu? Eu vou contar, não vou falar o nome do Santos, porque não vale a pena. Eu fui renovar um contrato de um jogador, e eu era o gestor do clube que eu trabalhava. Na discussão com o empresário, ele vai para lá, vai para cá, ele me pediu, na renovação do jogador, 20% para ele ficar dono do passe do jogador. Eu achei aquilo de uma agressividade muito grande. Eu falei, por que você quer 20%? Não, porque eu quero, senão o jogador não renova. Eu falei, por causa disso não renova? Bom, então foi o seguinte, ele não vai renovar. Peguei o telefone, liguei para a mãe e o pai do jogador, coisa que eu fazia antigamente, liguei, chamei, mandei o pai do jogador, a mãe do jogador, vir falar comigo. Falei, vamos conversar um pouquinho aqui. Eu quero renovar o contrato do teu filho. O empresário só pensou nele, não pensou no teu filho. Ele me pediu 20% do passe do teu filho para ele. Vou fazer um negócio com você aqui. Eu vou te dar esse 20% pro teu filho, porque o teu filho é que toma sol na cabeça, chuva na cabeça, toma pancada, toma isso, aquilo. Então eu vou dar os 20% pro teu filho e mais os 10% que ele vai ficar com 30% para ele, porque ele merece. Agora, se vocês quiserem que o empresário renove, é problema de vocês. Agora, essa é a oferta que eu faço para vocês. Eu não vi o contrato com o cara. Mas olha só que confusão. Luxemburgo, você treinou as maiores equipes do futebol brasileiro. E vamos pensar, né, nessa pergunta que eu vou te fazer, hipoteticamente, só na Série A. Nós aqui sempre reclamamos da nossa posição geográfica, né, por estarmos no Nordeste. Então, em questões com arbitragem, em questões de foi pênalti, não foi, bola decisiva ou não, sempre tende mais para o lado do Sul-Sudeste. Né? Sempre pensamos aqui, na nossa região, dessa maneira. E agora você veio para cá e está treinando um time aqui da região Nordeste. Em algum momento você sentiu isso? A arbitragem, de repente, não ser tão justa com o esporte nessa Série A e puxar um pouquinho mais para lá? Não vi. Até porque essa condição ela é muito, assim, não é legal, né? O nordestino é um povo maravilhoso, um povo com uma cabeça privilegiada. O estado aqui é um estado que está entre os 3 maiores estados do Brasil, na história do Brasil. O estado de Pernambuco está dentro da cultura brasileira, dentro da história do Brasil, como um dos 3 estados mais importantes. Então essa é uma coisa que é um pensamento, mas que não é uma realidade. Entendeu? Se você pegar o esporte hoje, dentro do futebol da primeira divisão hoje, o esporte foi prejudicado, como foi o Vasco da Gama, como foi o Corinthians, como foi o Palmeiras, como foi todas as equipes. Isso é uma maneira que se tem de um pensamento que eu não acho que ele seja expressivo. Você tem que seja uma realidade. Você tem que ver o seguinte, você tem time,
para ser o 6º colocado, o 4º colocado, 3º colocado, para competir de igualdade de condições com as outras equipes, para que os prejuízos que você possa ter com uma arbitragem desequilibrada para você no momento, você tem o que para superar aquilo ali, você tem que analisar um contexto de futebol e não simplesmente só como a arbitragem fosse importante e ia trazer o prejuízo para você. Tem que saber se as equipes que são armadas para disputar um campeonato brasileiro, elas estão preparadas para disputar um campeonato brasileiro em alto nível, para a resposta ser em alto nível. Se às vezes você faz uma cobrança de alto nível, de uma resposta de alto nível, e aí nós paramos numa arbitragem. E não é um privilégio do esporte ou do Vasco, é um privilégio do futebol brasileiro. A má arbitragem é um privilégio do futebol brasileiro. Você vê erros e mais erros acontecendo pelo Brasil afora. Por isso que eu me permito discordar de você, eu não acho que isso seja uma realidade. Entendeu? Eu acho que é mais a preparação da equipe. Por exemplo, eu tenho falado disso aqui. O esporte é um clube grande. Tem poucos clubes que têm essa estrutura que tem o esporte. Eu posso, de repente, botar no dedo aqui quem eu conheço, dos que eu conheço, que tem a estrutura que o esporte tem. O esporte é um clube grande. O que nós temos que levar, tá certo? É o esporte com a mentalidade do clube grande, com a mentalidade para a disputa nacional como ela é. A grandeza do esporte, ela sai daqui e vai a nível nacional, não fica no regional, no estadual. Aí é uma competição diferente. Desde que eu cheguei aqui, em um momento eu falei, vamos fazer o esporte ficar grande. Não, o esporte é um clube grande, que nós temos que levar a mentalidade para a disputa nacional, que aí, uma série de coisas, por exemplo, um contato com a CBF, uma proximidade maior, porque os clubes grandes estão lá, está vindo, só que aqui é Nordeste, está longe, mas você precisa de estar lá, está representando. Então, uma série de coisas que são importantes de serem feitas, entendeu? É uma discussão de corpo presente, que nem o esporte fez, representatividade. O árbitro se equivocou aqui, o Sandro Meirahit, daquele lá, então, da penalidade, se mostra firme na atuação, mostra, foi assim que aconteceu, e reclama com a comissão de arbitragem, vai lá e se impõe com a comissão de arbitragem, de corpo presente, discutir, que nem os outros vão, entendeu? Então, acho que essa grandeza do esporte tem que sair, tá certo? Com uma mentalidade a nível nacional, para você competir entre ali, se o esporte tiver entre as 10 equipes que vai brigar por 6 vagas na Libertadores por ano, o esporte está na grandeza do futebol, nacional ou sul-americano. Você chegou nesse trecho aí do campeonato, porque o esporte chegou jogando muito bem naquele momento, até a 5ª posição do brasileiro, e hoje está nessa situação que até você frisou no início, a 2 pontos da zona do rebaixamento. Hoje é uma situação que eu tenho certeza que preocupa você, né, como comandante do time. O que é que aconteceu, Luxemburgo, na tua opinião, de ter chegado à 5ª posição e não ter conseguido se manter próximo àquela zona de classificação da Libertadores? Assim, filosoficamente, né, de você implantar uma filosofia, e ela faz isso, até você encontrar um nível de manutenção. Então os jogadores acham uma novidade, de repente aí vão subir, aí você vem aqui para cima, de repente você precisa de dar mais um pouquinho, esse pouquinho aqui para você subir, é complicado. Aí de repente você começa a cair de novo por uma série de circunstâncias que faz mais da parte interna, que eu não vou externar, mas que você sabe que aquilo pode acontecer. E isso foram discussões que nós sabíamos que de repente não achava que seria tanto. Mas eu achava que nós poderíamos, em função de algumas coisas que aconteceram, que nós poderíamos ter uma queda, tá certo? Mas não veja assim o esporte, pelo aquilo da recuperação do espírito, do comprometimento, uma série de coisas que são importantes, né? O atleta tem que estar comprometido com a proposta do clube. Quando você contrata o Mané, o Pedro, o Joaquim, você oferece para ele uma proposta de trabalho e os seus objetivos a serem alcançados com aquela proposta de trabalho. Você tem que saber que o jogador que vem para cá tem que saber aquilo que o esporte está querendo dele. E não foi contratado por contratar. Contratamos o Mané, o Pedro, o Joaquim para jogar no esporte. Não, peraí. A proposta do esporte é ir para isso aqui. Você quer? Está disposto a fazer isso? Então chama-se comprometimento. Então uma série de coisas que você vai criando ao longo do tempo. Entendeu? O entendimento, a aceitação
a inteligência do jogador brasileiro tem crescido em termos de entendimento do plano tático do treinador, aquilo que ele pede, tem sido desenvolvido isso mais nos últimos anos, na tua concepção? Hoje você já tem mais facilidade em lidar com os chamados jogadores mais inteligentes, tecnicamente falando, porque você tem sempre alguém no seu time, um ou dois pelo menos, que sabe fazer a leitura do jogo, que é como se estivesse te representando lá dentro correndo. Você tocou num ponto que eu acho um dos fundamentais do futebol brasileiro. Nós estamos aí numa geração de uma preocupação muito grande, e pegamos o livro, a literatura de Portugal, e trouxemos para aqui para o Brasil e colocamos no Brasil uma literatura com palavras novas, mas com as mesmas finalidades. Então me preocupa eu falar assim, marcação avançada. Na marcação avançada, meus jogadores na categoria de base hoje não sabem mais fazer uma cobertura, uma marcação, porque está todo mundo preocupado com a marcação avançada, diminuindo o espaço, mas esquece que no Brasil você joga sempre com uma sobra, numa diagonal. E aqui nós estamos marcando avançado e tomamos um gol de toda hora porque o jogador adversário está entrando sozinho. Então existe uma preocupação exacerbada com o conceito tático. Aí eu vou falar o que eu penso. Os jogadores brasileiros têm um conceito tático, os técnicos brasileiros são totalmente preparados, e me preocupa, tá certo, que a preparação da nossa grande virtude esteja acabando, que é o empirismo. Nós só fomos excelência no mundo porque nós fomos empíricos. Nós fizemos coisas que os caras não sabem fazer. E a partir do momento que nós criamos equipes robô, você vê no Brasil hoje, todo mundo joga robô. Todo mundo igualzinho, quadradinho, todo mundo igual. Quem é que dá um drible? Quem é que desequilibra uma linha de quatro? Quem é que está quebrando a linha do adversário? Quem é que está quebrando? Não tem ninguém mais. Eu peço um drible, quem é que dribla? Não tem jogador que dribla. É tudo robô. Então essa preocupação de 4-1, 4-1, 4-2-3-1, que não sei o quê, nós criamos times robôs no Brasil sem atividade, sem a nossa essência, que é o futebol empírico que nasceu na várzea. Nós não podemos esquecer que o futebol brasileiro vem da várzea, vem do menos favorecido, vem daquele que não tem um privilégio de ter um computador, vem daquele que tinha uma bola de meia, vem daquele que jogava no campo 10x10, que a parte da qualidade dele vinha todo através disso aí. Que faz inusitado, mas isso não quer dizer que não tenha que ser disciplinado, que é o principal desafio. Porque se confunde muito essa questão da robotização, de seguir um modelo, um padrão, que a gente não tem cultura para isso. Aí volta a questão cultural. Um outro comentarista nosso aqui, Luxemburgo, chama de joguinho de PlayStation, né, que está muito parecendo isso, né? Cada um para isso. 4, 2, 3, 1, 4, está falando as coisas que é de futebol. Tem que ter responsabilidade. O Brasil, assim, o Brasil deu o maior poder de conhecimento tático de um técnico foi em 1970 com o Zagallo, em 70 com o Zagallo. O que é um técnico é montar uma equipe em cima das qualidades do jogador e deixar fluir, sabe, aflorar a qualidade do jogador para fazer a diferença. O Zagallo jogou com 3 zagueiros sem jogar com 3 zagueiros. Porque o Everaldo fazia o terceiro zagueiro e quem se mandava era o Carlos Alberto. Então ele fez 3 zagueiros. E o Carlos Alberto já era ala naquela época. Já era ala naquela época. O Brasil, o mundo modernizou para 2 volantes de qualidade. O Zagallo jogou em 70 com o Clodoaldo e Gerson, que os dois eram extremamente técnicos. O Brasil jogou com o que o Messi faz hoje no Barcelona, com o Tostão jogando como centroavante. Então, estou dizendo em 1970. Então o Brasil, o Zagallo, os técnicos brasileiros estão em excelência no mundo há muitos e muitos anos. Só o brasileiro é que não reconhece isso, essa grande virtude nossa. Então o que o Zagallo fez? Pegou os grandes jogadores que tinha naquele momento e montou um esquema tático para usar todos aqueles grandes jogadores, porque os centroavantes daquela equipe era Dario, Roberto Miranda, seriam os centroavantes, todos ficaram na reserva e jogou Zagallo. Quem é que poderia jogar com Pelé, Rivelino, Gerson e Clodoaldo? Só o Tostão, para acompanhar o raciocínio daqueles jogadores, que eram jogadores excelentes. Então, quer dizer, você vê a inteligência do Zagallo em 1970. O Rivelino jogava na mesma posição que jogava o Pelé. Peraí, mas eu chego um pouquinho para cá e bota ali. Então, essa coisa que nós estamos acabando. Estamos preocupados só em criamos um sistema agora no Brasil, joga assim, 4-1, 4-1, eu fico meio que rindo isso aí, 4-1, 4-1, pode ser um 4-3-3, pode ser um 4-2-4, pode ser o que você quiser, ou 4-2-3-1, esses são os esquemas que estão funcionando no Brasil. E quando o maior esquema do mundo sempre foi o 4-4-2.
porque você muda ele para tudo que você quiser. Faz a variável tática que você quiser. O Luxemburgo terminou agora o jogo do seu próximo adversário, foi 2-2, Santos e Vitória. Né? E eu queria pegar o Vitória como um exemplo agora, em cima mais ou menos disso que a gente está falando. O Vitória está fazendo uma campanha estranha, a gente pode falar assim, entre aspas, né? Porque é um time que fez 9 pontos só em casa, conquistou o 24º ponto fora de Salvador. Seria a história de quando ele joga em casa, tentar fazer, por jogar em casa, essa tal marcação avançada, deixa muito espaço para o adversário jogar. Quando ele joga fora, não. Aí ele está lá, deixando mais a bola no pé do adversário, e aí é mais organizado taticamente. Com certeza. Com certeza. Quando ele joga pela própria cobrança do torcedor, da imprensa, não, aqui nós temos que ganhar, temos que partir para cima. Você tem que saber se você tem time para partir para cima, para ganhar. Se teu time está preparado para aquilo ali. Quando ele joga na casa do adversário, o que acontece? Ele joga na espera e tem jogadores de velocidade. O adversário vai para cima e aí acaba tendo uma surpresa. Então, vamos dizer assim, é atacar como time grande e defender como time pequeno. Não sei se eu fui bem. Foi. E esse conceito hoje, ele está sendo muito praticado, muito aplicado. Eu ontem, no jogo eu fiz o jogo de ontem do Sport contra o Atlético, e a minha impressão foi que no jogo de ontem o time que você tinha, as peças que você tinha, bateu no teto, vamos dizer assim, era aquilo ali, não tinha algo a mais a fazer, né? Eu chamava atenção das substituições que você fez, você tentou mudar o jogo, né, mudar o panorama, né, você trocou de posicionamento, você tirou o Richelli, você jogou o Patrick para dentro, você colocou um cara para quebrar a terceira linha, você botou um cara que com 15 minutos ele tem dificuldade de dar drible, mas ele corre muito, ele poderia auxiliar e não tomar nas costas, que era o Lênis. Você fez o que deveria ter feito, mas bateu no teto, foi isso? Ou a minha visão estava errada? Foi. Nós trabalhamos em cima de uma situação tática que foi importante, mas quando eu precisei, tinha que ter alguma coisa, não saiu alguma coisa. Aquele danado do drible que você pede, da jogada individual, do talento de um jogador do seu time que pudesse ajudar a resolver. Porque o próprio time do Atlético ontem, as substituições que o Oswaldo fez, foram substituições e que ele manteve o mesmo padrão de jogo. Ele não abriu mão do jogo que ele estava tendo. Assim, vamos dizer assim, eu ainda tenho eu ainda estou tentando, já estamos aqui, né? Olha que nós estivemos na quinta... Ainda está com a leitura na cabeça. Não, estamos na quinta posição, depois caímos, já subimos, eu ainda estou descobrindo ainda uma situação que pode ser, de repente, eu agora encontrei uma com o Patrick jogando naquela posição, porque eu deixo o Diego mais, eu já fiz Patrick, não sei, acho que foi contra o Vitória que eu fiz, Richelli, Thalisson e Patrick, botei o Diego com o André e mais o menino Everton, tá? Fazendo 3 atacantes, e naquele jogo eu perdi pro Vitória, só que agora eu fiz ao contrário, eu já coloquei o Patrick mais pro lado esquerdo, já deixei o Diego mais liberado com o Anselmo e o Richelli nesse jogo. Você matou a saída de bola dele pelas laterais e fez o jogo por dentro. Isso, então quer dizer, de repente com o Erle, o Erle é um jogador diferenciado, eu conheço o Erle, que eu lancei ele no Santos, é um jogador que tem uma qualidade e não se esconde no jogo. Ele erra, mas ele busca o jogo. De repente, com um jogador de mais mobilidade, com o Patrick pelo lado aqui, de repente eu encontro o meio campo com mais participação e deixando o Diego mais livre para poder não ter a preocupação. E o Wesley faria aquele papel de segundo homem, que é o que ele se sente mais confortável. Ele se sente mais confortável fazendo. Eu tenho defendido a permanência de Wesley, lamentei a não condição de jogo dele ontem, porque, muito embora boa parte da torcida do Sport reclame da permanência dele, mas eu defendo, porque eu vejo nele um cara que ele sabe o que fazer com a bola. Ele precisa de uma sequência. Independentemente do jogador ter um currículo, ter jogado muito bem em tal time, mas é uma questão de adaptação. Você precisa dessa adaptação. E é um time novo para ele precisa dar um encaixe. Para mim, ele foi muito bem contra o Vitória, até os 15, 20, quando você o tirou, porque ele já estava sentindo talvez desconforto pelo cansaço. Até que ele ficou com edema, e não pôde jogar o jogo passado, que ele deu um edema. Aí quem está fora não sabe. Aí começa a xingar, o cara está errando por
por isso, por aquilo. Eu tirei logo em seguida, quando a gente percebeu, eu tirei ele logo em seguida. E aí, para mim, ele fez o melhor jogo dele contigo, foi aquele. E lamentei ele não ter jogado contra o Atlético. Deixa eu te explicar, quando você está me falando algumas coisas que é bem dentro do futebol. O Wesley é um grande jogador. Ele se consagrou no Santos jogando como segundo homem e dando uma velocidade por trás impressionante, um dinamismo muito forte, com uma técnica esmerada, uma técnica de muita qualidade. Só que ele está no São Paulo, jogou 5 jogos numa temporada. Como um jogador de futebol é muito pouco. Ano passado ele jogou muito poucos jogos. Então, até atleticamente, ele deixou de ser um atleta de alto nível. Então, o que nós estamos recondicionando ele para ele virar um atleta de alto nível, de excelência, para ir junto com a parte técnica e tática e desenvolvendo isso aí. Física também, desenvolvendo isso aí. Então, quer dizer, a dificuldade dele é a falta de jogo, de ritmo de jogo. Mas a partir do momento que ele adquirir o ritmo de jogo, ele vai ajudar muito o esporte e com certeza absoluta. Agora, só que você não consegue dar ritmo no cara se um cara jogar. Você vai ter que colocar o cara para jogar. Entendeu? Senão não consegue. Essa fórmula não criaram ainda, né? Não tem jeito. Luxemburgo, para o ano, o Sport abriu mão de jogar uma competição que ele estaria automaticamente classificado, que é o Campeonato Nordeste. É uma competição que aqui para a região ganhou um bom corpo, acabou se tornando uma competição grande. É claro que isso é de responsabilidade, né, total da direção do esporte, mas como treinador atual do time, o que é que você acha de não participar dessa competição? Assim, foi uma decisão da diretoria, né? Então não cabe a mim falar, né, sobre a decisão, porque tem interesses comerciais dentro da não entrada do esporte nessa competição. E aí vamos falar sobre meu pensamento, tá certo? Meu pensamento. O que o esporte quer? O que ele acha mais importante? Com todo respeito, é uma competição em que você chegue no Campeonato Brasileiro e você possa entrar entre as 10 equipes que vai brigar pela 6ª colocação de uma Copa Libertadores ou a Copa do Norte, do Nordeste, que de repente vai trazer um prejuízo muito maior, um desgaste físico muito maior, uma situação muito conflitante com seus interesses maiores. Então, o esporte tem que escolher o que ele quer. Eu quero me tornar entre as 10, 12 equipes de referência no futebol brasileiro. Entendeu? Muda o pensamento. Não isso cairia dentro daquele teu conceito da filosofia de pensar grande e exercitar grande. É isso, é pensar grande e exercitar grande. A Copa é muito boa, mas será que é o interesse do esporte pela receita que ele vai ter? Ou será que vale muito mais a pena ele se preservar de alguma situação para poder pensar realmente numa competição maior, uma situação que vai dar um retorno maior? O que é o esporte? Disputar uma possibilidade da Copa do Nordeste, ou de repente o esporte está numa Libertadores? Muda, o esporte vai ser visto de uma maneira. Se o esporte disputar, eu tenho falado isso, não sei se eu vou estar aqui, para isso aí, tomara que até que eu quero participar disso aí. Se o esporte conseguir disputar 3 anos seguidos uma Libertadores, o patamar do esporte muda. Não o clube, a grandeza do clube, mas o patamar do esporte de receita, de orçamento, porque muda o orçamento, muda tudo, muda o mercado de futebol, porque quando você entra numa Libertadores, você vai contratar um jogador, o empresário dele fala assim: que competição que você está disputando? Ah, eu só estou disputando a Copa Nordeste, o campeonato estadual. Peraí, não. Então vou para o Corinthians, que o Corinthians disputa Libertadores, disputa isso, aquilo. Então você tem que estar no mercado, em competições de brigar no mercado, competitivo do mercado. Eu tenho condições de trazer um jogador aqui, porque eu pago um bom salário e ofereço as melhores competições. O empresário fala assim: pode ir para lá. É briga de mercado. É verdadeiro que está sendo colocado, porque já é essa escolha em relação até ao futebol, ao Campeonato Paulista, porque existe dificuldade de se contratar no primeiro semestre, porque o jogador, via empresário, ele raciocina: não, é melhor disputar o Campeonato Paulista. Corretíssimo. E quer jogar o Campeonato Estadual aqui. Aí fica os clubes do Nordeste todos, né, basicamente todos sem exceção, esperando que acabe o Paulista para poder fazer as contratações. Na prática, é isso que acontece. Por isso que o oferecimento do esporte na montagem do projeto, do planejamento do projeto, é você oferecer a condição a quem você vai contratar de poder estar participando das melhores competições.
brigando pelas melhores competições. E muda o mercado de negócio, muda a referência, entendeu? Eu estou nesse negócio há muito tempo, quando eu vou contratar um jogador, eu falo, olha aqui vamos fazer isso, vou fazer isso aqui. O jogador, eu vou para lá, porque lá vai oferecer. Então, se você tem uma estrutura... Competições atrativas, né? Você tem um baita de uma estrutura, oferece uma condição de trabalho excelente, oferece bons salários, então você tem que oferecer a melhor competição também. Luxemburgo, você falou ontem sobre, olha, eu já vim aqui na Ilha do Retiro como adversário, como visitante, eu estou sentindo falta de alguma coisa na ilha, né? Você falou ontem na coletiva, o que era essa coisa que você... Aquela corneta que tinha atrás de mim lá, que era o do Zé do Rádio, né? Coitado, ele faleceu. Faltou também o Bafo do Leão, né? A galera que tem orquestra lá, que sempre dava animado. O que eu falei ontem foi muito bonito, ontem estava bonito ali, ontem estava bonito. Passou de 20 mil, né? Estava bonita, muito bonita. O que eu falei é o seguinte, nunca eu estava insatisfeito, porque as pessoas confundem a ver você fazer um comentário com uma insatisfação. Muito pelo contrário, totalmente satisfeito que a torcida compareceu e deu resposta para nossa vitória lá contra o Vitória da Bahia, né? Deu resposta, ela compareceu. E se ganhar, nós vamos ter realmente o torcedor do lado. Só que eu não consegui ver ainda quando eu era adversário, que incomodava, meu camarada. Eu sei que incomodava, eu não conseguia nem às vezes passar a instrução, que era um barulho ensurdecedor. Então é essa coisa que eu não vi, não sei se é o cara, o Leão lá, o que é, ou se é alguma banda que está faltando, mas eu sei que aquele barulho ainda, que o técnico adversário não consegue passar uma instrução, que incomoda, eu ainda não vi, entendeu? E acho que vou ver, tem que ver. Se não vem para cá, eu vou sair daqui amanhã, depois não conseguir ouvir isso. Ô Luxemburgo, uma curiosidade que eu tenho, eu queria ouvir de você como é que você se imagina ainda no futebol pelos próximos anos, e quantos anos seria isso em termos de continuidade de carreira para você? Cara, eu falo assim, ainda sinto aquele friozinho na barriga, esses jogos aí, esses 2 últimos jogos principalmente, pela importância dele, é como se você estivesse vivendo uma decisão de novo, porque a decisão está inserida no DNA das pessoas, decisão de você sentir que aquele momento é um momento que você não pode fraquejar, você tem que ser o melhor daquele momento ali, você não pode errar. E quando eu fui jogar contra o Vitória lá, eu sabia que aquele jogo era fundamental, porque eu tinha 2 jogos em casa, uma derrota ali seria... Então lá, aquele jogo, sabe aquele friozinho na barriga, vem o jogo, você pensa uma série de coisas, então isso ainda tem dentro de mim, que é aquela responsabilidade que deixa você pensativo, mas não te cria medo para quem está acostumado a jogar jogos decisivos. Então eu não vejo ainda um momento de, assim, vou parar quando? Eu estou com 65 anos, mas me sinto bem ativo, bem participativo, sem aquele pensamento assim, vou parar. Eu acho que ainda tem algumas coisas. E quando eu vim para cá, para o esporte, não sei se é porque há muito tempo já quiseram me contratar aqui, amigos que eu tenho aqui, o Adson, que é empresário aqui, que é muito amigo meu de muitos anos, sempre me falou muito bem do esporte, e outros amigos aqui. Então eu vim para cá assim, eu acho que... desculpa, que é um dos empresários seríssimos do futebol. É isso que eu estou dizendo, Adson é uma dessas figuras que você diz, ó, com esse aqui eu posso fazer negócio. Tanto é que eu sou amigo dele de família, porque não vou frequentar minha casa um pilantra, de jeito nenhum. Ele é um cara sério. E o nível dele, né, de discernimento das coisas, de saber onde é que lida comigo, mas não é por causa que ele lidar comigo que eu tenho que contratar um jogador dele. Ele tem discernimento de entender. E é um cara que se preocupa com a formação intelectual, pessoal do jogador. Ele não apenas empresaria, não. Ele tem essa preocupação que você manifestou alguns minutos atrás, de ajudar, de orientar. Ele não se prende ao contrato, ao papel. Ele se prende se envolvendo a família do atleta. Então, a minha vinda para cá, ela se deu assim, eu acho que eu posso contribuir de uma certa maneira com essa ida, do Nordeste, através do esporte, ter representatividade e incomodar pelo meu conhecimento, pela minha experiência de ter vivido no Sul-Sudeste toda a minha carreira, e saber quais os caminhos que a gente pode, de repente, trilhar para ter grandes conquistas, entendeu? Então, acho que eu posso contribuir, acho que eu vejo esse burburinho lá na ilha da construção da arena do esporte, eu acho isso hoje fundamental dentro do futebol. Porque você não tem mais grandes times, que você saía daqui, jogava aqui em Recife, jogava lá em Minas, jogava não sei onde, você sabia que você ia ganhar, esses grandes times se acabaram. Então, é fundamental que você tenha uma arena que ela contribua
no teu percentual de jogos que tem que ganhar. Por exemplo, o Corinthians fraquejou agora no segundo turno, mas o Corinthians fez a vantagem na Arena Corinthians. Os últimos campeões, você vai ver, o Palmeiras, depois da criação da Arena, se tornou muito forte. Aí você vê, o Morumbi não é mais novidade para ninguém. E por que o esporte, o São Paulo vem nos últimos anos? Porque o Morumbi já não faz mais medo a ninguém. Você vai jogar na arena do Atlético Paranaense, você vai jogar na arena Corinthians, você vai jogar na arena... Pô, você sente aquela pressão como você vai jogar contra o Boca Juniors lá na Bomboneira. Então essa construção da Arena Esporte vai ser fundamental para que o esporte possa dar um up na estrutura do time, do clube, para poder você, agora tem uma arena que eu vou, quando o esporte, o Corinthians vai jogar aqui, sai para jogar numa arena, e para ganhar aqui vai ser duro como já é hoje, mas só com mais qualidade para atender o torcedor, atender as empresas que possam ser parceiras desse negócio, entendeu? Aí entra mais no business, nas coisas mais... E não restrita apenas ao futebol, né? Dentro desse conceito mais amplo. Qual é a sua ótica, a sua avaliação sobre aqueles árbitros auxiliares que ficam ao lado da barra, Luxemburgo? Essa implementação que está funcionando na Série A, quer dizer, que está implementado na Série A, não sei se está funcionando, o que é que você acha? Eu acho que eles têm mais atrapalhado que ajudado. Porque a gente tem batizado como boneco de posto de gasolina. Tem decisões importantes que eles se omitem de tomar decisão. Entendeu? Por exemplo, naquela situação do Vasco da Gama, tanto o Bandeira, que estava na direita aqui, do meu lado ali, e como o Abe estava atrás do gol, eles se omitiram. Quem foi tomar atenção foi o cara que estava lá, que não conseguia ver a 10 metros, conseguiu ver a 50 metros, entendeu? Então, quer dizer, eles se omitem. Eu não acho assim. Até discuti muito isso com o Serapião agora no último jogo. Não sei se o posicionamento deles ali naquele lado, que ele fica já do lado do Bandeira, é o correto, porque se eu já tenho um Bandeira ali, por que eu tenho o hábito de mesmo lado? Já queria estar do outro lado, para poder ter uma visão maior. Então, quer dizer, meu pensamento, eu não sou árbitro, eles dizem que é melhor, eu acho que não. Já tem um Bandeira ali que vê, mas o Bandeira está preocupado só com a última linha. Com impedimento. Não, quantos Bandeiras você vê que dá marca falta? Então não está preocupado só com isso, né? Já podia ajudar também, né? Tem uma questão bem óbvia aí, que é a questão do próprio campo de visão, né? Se o cara o assistente está em direção a esse lado está protegido, né? Na teoria está protegido. Então o ideal era que, na pior das hipóteses, fosse para o outro lado. Não, você vai ver que quantos pênaltis já viu o Bandeira marcar? Quantos você já viu? Quantas faltas você já viu do lado de campo ali marcar? Então estão vendo o jogo, estão participando do jogo. Então aquele árbitro dali de trás pode passar para o outro lado para contribuir mais ainda. Porque por exemplo, o pênalti do Vasco da Gama aqui não foi pênalti. Fique claro que mas ele errou duas vezes, né? É isso aí. Então, ele errou por ter marcado o que não foi, por ter anulado com ingerência. Se o árbitro tivesse o de pé atrás ali, a gente chama de vigia, tivesse lá do outro lado, ele ia falar, não foi pênalti. Porque a visão dele, mas onde ele estava ele não conseguiu ver, cara. E teria evitado tudo. Teria evitado, nossa, transtorno todo. Luxemburgo, no meio do futebol, de tantos anos aí de carreira, quem foi o cara mais amigo que você conquistou no meio e qual é a maior mágoa que você carregou até hoje? Cara, mais amigo é o meu preparador físico, né? O cara que está comigo há tanto tempo, que é o Melo, que é um baita de um profissional, um baita de um cidadão, um ser humano sensacional, com conhecimento científico e experiência farta. Então esse é o cara que está comigo há muitos e muitos anos, né? Trabalhando muito. E as mágoas, cara, isso faz tudo parte da minha profissão. Quem não sai de futebol arranhado? Futebol não permite você sair, né? Você vai sair arranhado. O Filipão acabou de ser campeão do mundo, foi campeão do mundo, disputou uma Copa aqui, perdeu, aí arranha, não tem jeito, cara. O Tele Santana, eu lembro como se fosse hoje, eu era um molequinho, o jornal Globo do Rio de Janeiro fez uma charge, aquele Chico Caruso, né? Era uma charge de um burro com a cabeça do Tele Santana. E aí? Uma coisa ofensiva, desnecessária, mas fizeram. O chargista achou aquilo fantástico, mas e aí? E o cidadão Tele Santana? Será que os seus filhos, seus netos ficaram satisfeitos com aquilo ali? Se uma pessoa pública, você precisa passar por uma situação daquela ali, porque um chargista achou que aquilo ali era importante, o Tele Santana com uma coisa de burro. Tá legal? Então macula muito, fica muito marcado. A gente não escapa, cara. A gente não consegue escapar. O meu nome foi muito fácil, Vanderlei Luxemburgo. Porque quando troca o G pelo E fica burro mesmo. O G pelo E fica. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que é hoje em dia administrar vestiário?
É complicado, é muito diferente. Vem aquilo que eu falei há uns 10 minutos atrás, você tem que meio que pisar em ovos. De repente uma porrada bem dada, dura. Você faz omelete, né? Porque sua personalidade é bem forte. Então, por exemplo, você dá uma pancada dura, de cobrança, às vezes até mexendo nos brilhos do jogador, com uma ofensa mais direcionada para extrair do cara o máximo. E aí um milímetro vem, aí o jogador vai e fala para o seu assessor de empresa, pô, não pode, empresário, pô, o cara falou isso aí, tá esquecendo que o futebol não é igreja, que não dá para ficar pedindo por favor, que isso, aquilo, outro. Então mudou muito o vestiário. Os jogadores estão muito mais sensíveis, muito mais preocupados com o que vai se falar para ele do que com a verdade que é de jogar bola, cara. Então hoje é muito complicado. Você entender que é um momento e é coisa de momento. Né? Porque... Mas eu, como sou meio cascudo mesmo, quando eu tenho que dar umas pancadas, eu vou, não tem esse negócio. Se gostar, gostou. Se não gostar, não posso fazer nada. Eu não vou mudar a minha personalidade que eu adquiria durante a minha carreira todinha. Não vou mudar, não consigo mudar. Eu não consigo ser. Eu sou, quem me conhece até é muito engraçado. Eu cheguei aqui no esporte e ninguém me conhecia. Falei, esse cara deve ser louco, esse cara chega aqui porque a minha imagem como profissional de entrevista, eu sou duro. Mas duro porque tem que ser, senão você é uma selva de leão, né, meu camarada? Você tem que matar um e correr de 3 todos os dias, né? Então, mas quem me conhece pessoalmente fala assim, mas não é possível, é a mesma pessoa, porque eu sou educado, calmo, tranquilo, brincalhão, mas no lado profissional não adianta, que eu sou muito pesado, muito duro, e eu não vou conseguir mudar isso, entendeu? Não dá para mudar. Olha, a gente vai liberar já daqui a alguns minutinhos o Luxemburgo, e da minha parte eu queria fazer uma última pergunta, Luxemburgo. Aqui no futebol brasileiro, de alguns poucos anos para cá, começou a se desenhar mais ou menos uma batalha, vamos colocar assim, entre treinadores, ex-atletas, né? Eu vou colocar o Renato Gaúcho, tá? Como um representante disso que eu estou querendo falar, versus aqueles mais estudiosos ou teóricos, assim. Né? E é uma coisa que a gente está vendo meio que permanecer até hoje, né? Esse entrave de um lado e do outro. A sua análise sobre essa situação, o que é que você acha? Eu não vejo nenhum problema de você ter um professor, até porque o Parreira foi campeão do mundo e não jogou bola. O Feola não jogou bola. Eu não vejo nenhum problema. Eu vejo problema nas categorias de base. Ali eu vejo problema. Por quê? Porque ali é formação. Então como é que eu entendo? Quem é que forma jornalista? Professor? Quem é que forma advogado? Quem é que forma médico? Quem é que forma torneiro mecânico? Então quem é que forma jogador? É o professor? Não, tem que ser o ex-jogador. Porque tem coisas que são importantes que serem passadas. Por exemplo, se eu perguntar para um professor o que é tática individual, ele não vai saber o que é tática individual. Ele só sabe o que é tática coletiva, que são os números. Tática individual que você precisa aprender nas categorias de base. São os conhecimentos táticos da tua posição. E como se joga o futebol. Quando você joga com 3 zagueiros, como é que é a função do zagueiro? Quando você joga com 2 zagueiros, como é que você faz uma sobra? Como é que você faz a cobertura do lado esquerdo? Como é que você faz uma diagonal? Da onde você vai estar fazendo uma diagonal, quando você joga então meio campo, como é que com volante, a hora que você entra de zagueiro, a hora que você sai de volante. Então isso é tática individual. E os professores só querem estar preocupados em dar tática coletiva. E eu vejo muito hoje nas categorias de base esqueceram totalmente os fundamentos táticos e fundamento técnico para dar tática coletiva, fazendo com que os jogadores se tornem os robôs que nós estamos falando aí. Então eu sou contra nas categorias de base. Acho que o professor tem espaço nas categorias de base, tem junto com o ex-jogador. Mas nem todo ex-jogador também pode ser um técnico, que às vezes o cara não tem conhecimento. Você tem que saber, o cara não sabe falar. O cara não sabe falar, mas ele vê futebol. Então vou usar esse cara aqui. Vou usar ele para ver futebol. Quero que o fulano joga de meia esquerda. Não, o fulano é lateral esquerdo. Esse cara vai me dar essa informação que não sabe falar. De repente o professor que sabe falar não vai me dar essa informação e não vai fazer isso aí. Então cabe os dois. O que eu não acho é que não tenha que ter o ex-jogador nas categorias de base. Eu acho fundamental que tenha na formação do jogador. Mas cabem os dois sem problema nenhum. Não vejo essa diferença, não. Luxemburgo, quero agradecer a sua vinda aqui para participar com a gente. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. A torcida atendeu ao seu chamado da última vez e ontem fez uma festa bonita na ilha. E quinta-feira tem somente um dos times que está na cabeça do campeonato. Então acho que vale um outro chamado, né? Vale, vamos comparecer quinta-feira, um jogo importante, decisivo para nós.
uma vitória, o Sport cresce bastante ali e vai jogar um pouco mais confortável fora de casa. Então acho que é fundamental que o torcedor compareça em grande número e seja o centroavante da equipe. Acho que eu sempre digo que o torcedor não é o 12º jogador, é sempre o centroavante, aquele que ajuda a botar a bola para dentro. Vanderlei, o Nicolas que está ali, ele quer te conhecer, tem 4 meses, e ele quer saber qual time que joga contra o Santos. Ele me pediu para te perguntar. Tem 4 meses ele. Volta o André, entra o... Ele pediu 4 meses. Agora que eu me liguei, agora que caiu a ficha, beleza. Agora que eu me liguei, agora que caiu a ficha, demorou 4 meses. O André volta, normalmente, o Sander entra no lugar do Mena, e eu vou ver o Herli que vinha de um desconforto, né? Não lesão com rompimento de fio, mas um desconforto, um edema, e o Richelli também está com dúvida, mas eu acho que o Richelli, vamos ver amanhã que vai ser. Senão o Richelli joga com o Herli mais o Patrick, aí eu mantenho o Oswaldo, o Diego e o André, não teria novidade. Agradecer também, obrigado. Né? Eu que agradeço aí. Valeu demais. Valeu. Eu que agradeço aí, e sempre que tiver à disposição, tiver tempo, né? Que a gente também tem pouco tempo, né, cara? A gente hoje estava vendo, eu vou viajar, tem jogo quinta-feira, já viaja sexta-feira, já volta domingo, tem jogo contra o Barranquilla aqui, depois vai não sei para onde. Nossa, é duro. Nossa vida é dura. Prazer muito grande participar com vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao Ardito também, né? Assessor do esporte, do homem da comunicação do esporte, acompanhando aqui o Vanderlei Luxemburgo. A gente vai seguir com o programa. Ardito foi muito bem lá em Campinas. Foi bem? Muito bem. Eu não sei o que, vai deixar no ar. Bebeu água lá, Ardito? Bebeu água? Eu desconfio de alguma coisa, mas... O bebedouro é baixo lá, viu? O bebedouro lá é baixo. Olha que beleza. Eu vou fazer um break. Aqui em off eu vou saber o que é, mas eu vou fazer um break. Rapaz, o bebedouro lá é baixo. Né? Albertino dos Anjos, candidato à presidência do Santa, já está aqui e a gente vai voltar no programa batendo um papo com o Albertino. Vamos nessa, gente. Transamérica 912. Papo de craque.